espírito nacionalista, travou uma guerra comercial com a China, com tarifas para frear as importações. Era a América em primeiro lugar. It's going to be only America first. America first. Entre as polêmicas, o republicano demitiu vários secretários importantes, que depois viraram seus inimigos. E viu sua campanha de 2016 virar alvo de investigação pela suspeita de que a Rússia tivesse colaborado para lhe dar a vitória. Mas o presidente sofreu processo de impeachment por outro motivo, ao pressionar a Ucrânia a investigar o adversário Joe Biden e o filho Hunter antes da eleição seguinte, de 2020. A maioria republicana no Senado inocentou Trump, que estava prestes a enfrentar a maior crise de seu governo, a pandemia da Covid-19. Trump negou a mortalidade do vírus, dizendo que era como uma gripe. Mesmo com as vacinas chegando rápido, os Estados Unidos tiveram 1.300.000 mortes. No meio da pandemia, os americanos foram às ruas pedir justiça racial. Nesse país em ebulição, ressoaram as palavras moderadas do democrata Joe Biden. Um contraponto ao caos de Donald Trump, que perdeu a eleição. Trump insistiu, sem apresentar provas, que a eleição tinha sido roubada. Frankly, we did win this election. No dia da certificação dos votos, em 6 de janeiro de 2021, discursou para apoiadores, que depois invadiram o Congresso. 5 pessoas morreram. Pela invasão ao Capitólio, Trump respondeu a um segundo processo de impeachment e, de novo, foi inocentado pelo Senado. Nos anos seguintes, Trump virou réu em 4 processos criminais. 2 por tentar reverter o resultado da eleição. 1 por trazer documentos sigilosos da Casa Branca para sua mansão aqui na Flórida. E 1 por fraude, no qual foi considerado culpado de pagar $130 mil para a ex-atriz pornô Stormy Daniels durante a campanha de 2016 para que ela não revelasse um caso extraconjugal que os dois tiveram anos antes. Nada disso balançou a popularidade de Trump, que já estava de olho na campanha presidencial seguinte. Sua volta ao poder vem depois de meses em que as pesquisas com os eleitores mostraram altos e baixos. Veio então um dos episódios mais marcantes do ano, o atentado à vida de Trump. O tiro durante o comício em Butler, na Pensilvânia, acertou a orelha do candidato. Ao se levantar com vida, cercado por agentes do serviço secreto, Trump repetiu: lute, lute, lute. Na mesma semana, apareceu como herói na convenção republicana e viu seus números nas pesquisas subirem ainda mais. Mas o otimismo teve um revés. Poucos dias depois, Joe Biden decidiu abandonar a campanha por causa da idade. Em seu lugar, Kamala Harris chegou com um financiamento recorde dos doadores e uma virada nas pesquisas. Quando o entusiasmo esfriou, mais uma tentativa de assassinato contra Trump. Um homem com uma arma foi visto nas imediações do campo de golfe do ex-presidente, na Flórida. Nos meses seguintes, uma nova tendência, um empate nas intenções de voto, que se estendeu até o dia da eleição. Retrato de um país ainda muito polarizado. É neste país que Donald Trump volta a governar. Trump promete o fim da guerra na Ucrânia. Ele não explicou como, mas nunca escondeu sua simpatia por Vladimir Putin, ou o desejo ecoado por seus aliados do Congresso de encerrar o envio de ajuda à Ucrânia. Na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, Trump promete apoio incondicional aos israelenses. Na política interna e na economia, Trump venceu com propostas de tornar os Estados Unidos ainda mais protecionistas e conservadores. Alguns integrantes da campanha dele ajudaram a desenvolver o que seria um guia desse segundo governo. Chama-se Projeto 2025. O documento sugere substituir funcionários públicos por aliados de Trump e recomenda deportações em massa de imigrantes. Na campanha, Trump quis se afastar do Projeto 2025, mas mais da metade dos 300 contribuidores do documento trabalharam com Trump ou estão na equipe de transição.
Vamos lá, falar com ele então, Felipe Coalho, responsável por essa reportagem, trazendo o perfil do novo presidente americano Donald Trump. Coalho, bom dia a você aí, tudo escuro. Você está falando aí de Palm Beach, né? Estamos acompanhando porque a apuração continua, tá, gente? Bom dia mais uma vez. Oi, Nilson, bom dia para você, para a Mônica, bom dia aos nossos assinantes. Pois é, uma virada histórica para Donald Trump, uma vitória histórica, e ele vence então com esses delegados, né, com a vitória em Wisconsin. Esse estado ele retomou, porque ele venceu lá em Wisconsin em 2016. Aí em 2020 ele perdeu para Joe Biden, mas por uma margem muito pequena, de 0,6 ponto percentual, uma diferença de 20 mil votos. Então a estratégia dos republicanos era pegar de volta esse estado. Por isso, eles decidiram fazer a convenção nacional do partido lá em Wisconsin, na cidade de Milwaukee. Essa cidade era muito estratégica, então os republicanos foram para lá. Isso aconteceu em julho, logo depois, 2 dias depois daquela tentativa de assassinato contra Donald Trump. Ele ainda estava com um ferimento na orelha, apareceu com um curativo, fez o discurso, foi um grande momento para ele lá em Wisconsin. A arena onde ele fez o discurso estava lotada no momento do discurso, ele participou quase todos os dias, gerando ainda mais a atenção do público. E os democratas optaram por fazer em Chicago, que fica lá perto, em outro estado, fica próximo, mas a Kamala Harris decidiu durante a convenção democrata também ir para Wisconsin. Ela foi para Milwaukee, para a mesma arena onde Donald Trump tinha feito o comício na semana da convenção dela, ou seja, querendo acenar para Wisconsin: olha, vocês são muito importantes, a gente não está aqui na nossa convenção, mas vocês são muito importantes. Por fim, a estratégia republicana deu certo, Donald Trump conseguiu retomar os votos em Wisconsin, garantindo aí os delegados eleitorais que faltavam para ele conquistar a Casa Branca. Nilson, dos 5 estados que Donald Trump perdeu em 2020, que ele levou em 2016, mas perdeu, ele já recuperou 3, tá? Pensilvânia, Geórgia e Wisconsin. Agora falta ainda os resultados do Arizona e do Michigan, que até agora tudo indica que ele também vai levar. As pesquisas também indicam, o que a gente tem nas projeções até agora, é que ele vai ter um governo fácil de lidar com o Congresso, porque os republicanos conquistaram a maioria no Senado, reverteram 2 cadeiras dos democratas, então agora eles têm 51 cadeiras, e na Câmara também as projeções indicam aí que eles vão conquistar a maioria. Isso é muito importante para o presidente governar. Ele tendo a Câmara e o Senado, fica muito mais fácil. Donald Trump acompanhou o início da apuração dos votos na casa dele, fica aqui do outro lado desse canal, em Palm Beach, é tudo aqui, né, nessa região, né, tudo aqui Palm Beach, lá Mar-a-Lago é o nome do resort onde ele vive. Ele acompanhou a apuração com a família, com amigos mais próximos. Elon Musk, o bilionário, dono da rede social X, que fez campanha para Trump, acompanhou a apuração do lado de Trump, lá na casa dele, numa área com pessoas mais íntimas, mais próximas do círculo de Donald Trump. E aí por volta das 2h20 da manhã, hora local, 4h20 da madrugada, aí sim ele se deslocou, ele foi para West Palm Beach, que é um município vizinho, para o centro de convenções, onde o Partido Republicano montou uma festa para acompanhar a apuração dos votos e a possível vitória, que foi o que aconteceu. Então Donald Trump subiu ao palco, fez um discurso que durou mais ou menos meia hora, ele estava acompanhado do agora eleito vice-presidente, J.D. Vance. Nesse discurso ele falou que foi um momento histórico, que estava sentindo o amor dos americanos, não só por ganhar, por vencer, né, na corrida eleitoral, mas também por dessa vez, ao que tudo indica, né, ele vai vencer pela maioria dos votos, porque em 2016 ele venceu no colégio eleitoral, mas não recebeu a maioria dos votos. Agora, o que tudo indica, ele vai receber sim. E também